No próximo capítulo da novela Três Graças, Jairo estranha o interesse repentino de Juquinha pelo inquérito da morte de Rogério. Juquinha agora faz perguntas demais, observa detalhes que ninguém mais vê e pesquisa sobre o caso como se estivesse escondendo uma motivação secreta. Jairo, experiente o suficiente para sentir cheiro de encrenca de longe, passa a vigiá-la discretamente, certo de que Juquinha sabe mais do que está dizendo. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Joaquim ampara Lígia ao vê-la desmaiar na sala da clínica. O susto é grande. Ele liga para Gerluce na mesma hora, avisando que a situação é séria. Viviane chega rápido, aflita, e percebe algo que a deixa desconfortável. O olhar trocado entre Lígia e Joaquim ainda carrega um resquício de história mal resolvida, um brilho que denuncia sentimentos adormecidos. A visita inesperada de Josefa à clínica emociona Lígia profundamente, mas também provoca uma crise repentina. Lígia passa mal, obrigando a equipe a intervir de imediato. Gerluce se desespera quando José Maria informa que a paciente precisará ser transferida para o hospital. A cada nova internação, a sensação de que algo está fora do controle aumenta. Enquanto todos se agitam, Ferete toma sua decisão mais arriscada: esvaziar as esculturas e enviar o dinheiro para um paraíso fiscal. O golpe precisa acontecer rápido, antes que alguém descubra o esquema. Ele trabalha com frieza, certo de que, se falhar, não terá segunda chance. Do outro lado da cidade, Misael tenta abrir os olhos de Joaquim. Ele insiste que o amigo ainda gosta de Lígia, que o desmaio dela só reacendeu o que ele tenta negar. Joaquim desconversa, mas sua expressão entrega mais do que as palavras. Lígia recebe alta dias depois, ainda fragilizada, mas aliviada. Gerluce, por outro lado, enfrenta outro problema: Joeli. Samira se nega a ajudar a jovem, deixando-a por conta própria. Mesmo assim, Joeli enfrenta o grupo de meninas da escola e ameaça denunciá-las à polícia se continuarem a provocá-la. Quando Gerluce descobre que a filha voltará às aulas, comemora, mas logo percebe que Joeli não é mais a mesma. O olhar está diferente. Algo nela mudou para sempre. O reencontro entre Rogério e Arminda vai pegar todo mundo completamente de surpresa, daqueles momentos que derrubam o silêncio na novela e fazem até quem está do outro lado da tela prender a respiração. A cena começa de maneira quase banal. Arminda chega em casa exausta, ainda tentando decifrar os conflitos da fundação e as sombras recentes que rondam seu nome, quando percebe uma figura parada à porta da sala. Por um segundo ela perde o ar. O corpo trava. O coração dispara. Aquilo não faz sentido. O homem ali parado, sereno, como se tivesse acabado de sair para comprar pão, é seu marido. Rogério, porém, surge com um olhar calmo, quase melancólico, como se tivesse ensaiado aquela aparição por muito tempo. Arminda, ele diz, pousando a voz como quem pede permissão para existir novamente na vida dela. Ela recua 2 passos, segura no encosto do sofá e tenta confirmar se seus olhos não estão criando uma miragem cruel. Mas não é alucinação, não é sonho, não é delírio. Rogério está ali, vivo, respirando, mudado. Segundo Rogério, logo após o acidente, um pescador o encontrou à deriva, desacordado, flutuando em meio aos destroços. O homem, achando que resgatava um cadáver, aproximou-se e percebeu que o náufrago ainda respirava, fraco, mas vivo. Levou-o para casa, cuidou dele durante semanas e o manteve protegido, acreditando que estava salvando alguém em risco. Durante esse período, Rogério conta que acordava todas as manhãs tentando juntar peças de uma vida que simplesmente não reconhecia. Nem o meu nome eu sabia dizer, confessa, com uma emoção que parece cuidadosamente colocada. Arminda, no entanto, permanece imóvel. Observa cada gesto, cada pausa excessiva,
cada detalhe que parece ensaiado demais. Para ela, aquilo tudo soa como uma narrativa montada com peças desconexas, uma colcha de retalhos mal costurada. Sua desconfiança cresce quando Rogério tenta justificar a ausência de 5 anos. Diz que teve medo de procurar a polícia, medo de descobrir que era procurado, medo de reencontrar uma vida que talvez fosse cheia de erros. Por isso, teria pedido ao pescador que esperasse até que alguma memória retornasse. Mas nada voltou. O tempo passou. A amizade entre os dois cresceu. E só recentemente ele teria começado a lembrar de fragmentos. Um nome, uma paisagem, um rosto. O rosto de Arminda. Ele explica que, com essas memórias surgindo aos poucos, sentiu que era a hora de voltar. Voltar para ela. Voltar para a família. Voltar para a fundação, inclusive. Rogério pressiona com suavidade. Quer reassumir seu cargo, quer entender o que aconteceu nos últimos 5 anos, quer recuperar sua vida interrompida. E afirma que, quando tudo estiver mais calmo, fará questão de apresentar o pescador que o salvou. Um homem simples, reservado, que preferiu não aparecer até agora. Mas Arminda trava. Para ela, algo não fecha. Como alguém desaparece por meia década sem deixar rastro? Como sobrevive ao próprio funeral e simplesmente espera que a memória volte, sem ao menos tentar verificar sua identidade? Como, depois de tudo, retorna com tamanha naturalidade, sem demonstrar culpa, angústia ou a mínima urgência de reencontrar a mulher que amava? A tensão aumenta quando Rogério começa a caminhar pela casa como se ainda fosse dele, tocando objetos, observando fotos, comentando com nostalgia detalhes que Arminda tinha esquecido que ele sabia. É como se ele estivesse tentando recuperar o território perdido, como se reivindicasse um lugar que já não lhe pertence. Arminda sente o ar pesar. Seu corpo responde com uma mistura de medo e indignação. Ele fala com delicadeza, mas sua presença invade tudo. E é aí que o público percebe. Há algo diferente em Rogério. Um olhar que não existia antes. Um jeito de se mover que não combina com o homem que um dia comandou a fundação com pulso firme. Ele demonstra fragilidade, mas também controle. Vulnerabilidade, mas também estratégia. E a pergunta inevitável toma forma. Rogério voltou do inferno ou trouxe o inferno com ele? O impacto desse retorno começa a se espalhar pela trama como pólvora. O reencontro abre rachaduras silenciosas. Rachaduras que ainda ninguém vê, mas que ameaçam explodir a qualquer momento. Arminda tenta manter a postura, mas seu olhar denuncia o turbilhão. Ela se pergunta quantas verdades Rogério está escondendo. Ela se pergunta se a história dele tem buracos porque a memória falhou, ou porque ele quer que esses buracos existam. E enquanto isso, o público percebe algo que Arminda ainda não viu. Rogério observa tudo ao redor com olhos clínicos, como se estivesse mapeando a casa, reconhecendo o território, testando limites. A serenidade dele esconde um mistério ainda maior. Um mistério que começa no dia da explosão da lancha, atravessa 5 anos de silêncio e desemboca nessa sala onde passado, presente e algo sombrio se encontram. A única certeza é que a volta de Rogério não é apenas um retorno. É o início de um movimento que vai reorganizar a trama inteira. Um movimento que ninguém consegue prever até onde vai. A tensão na sala cresce como uma nuvem carregada prestes a romper. Arminda, apesar do choque, tenta recuperar o controle. A voz dela firme corta o ar. Se você voltou, Rogério, então vai ter que me explicar tudo. Cada detalhe, cada silêncio, cada ausência. Mas Rogério apenas sorri, um sorriso mínimo, cheio de camadas, daqueles que confundem mais do que explicam. Ele diz que entende a desconfiança, que estava preparado para isso, que nada será simples. Mas Arminda percebe que por trás da calma dele existe algo que ela não reconhece.
como se o homem diante dela carregasse outra intenção por trás da suposta fragilidade. E esse estranhamento só aumenta quando Rogério revela que não voltou sozinho. Ele menciona, quase como quem deixa escapar sem querer, que existe alguém no litoral que sabe mais do que ele próprio sobre seu passado recente. Um alguém que o ajudou não apenas a sobreviver, mas a recomeçar. É nesse momento que Arminda sente o estômago embrulhar. Existe outra pessoa nessa história. Uma peça oculta. Um elo que ele insiste em não revelar por completo. E o público, claro, começa a montar teorias. Seria esse pescador realmente apenas um pescador? Ou Rogério passou esses 5 anos envolvido em algo maior, mais sombrio, que agora ameaça atravessar as fronteiras da trama? Ele afirma que pretende aparecer na fundação já nos próximos dias, conversar com o conselho, recuperar seu lugar, entender quem se beneficiou da sua ausência. O que ele chama de aviso soa para Arminda como uma ameaça velada. Como se ele já soubesse que sua volta mexerá em estruturas que não querem ser tocadas. E o público percebe. Rogério não está apenas contando sua história, ele está preparando o terreno. Quando Arminda finalmente encontra forças para dizer que nada será como ele imagina, Rogério baixa o olhar. Mas seus dedos apertam o porta-retratos com força demais, quase quebrando o vidro. É um gesto rápido, quase imperceptível, mas suficiente para revelar fissuras profundas em sua serenidade. Arminda sente. O público sente. Algo nele não encaixa. E então vem a penúltima virada da sequência. Rogério afirma que não tem certeza se a explosão da lancha foi um acidente. Diz que, pouco antes de recuperar a consciência pela primeira vez, teve flashes de alguém chamando seu nome e uma sensação de perigo iminente, como se tivesse sido encurralado. Ele ainda não sabe quem estava perto. Ainda não sabe por que o alcançaram, mas sente que, seja quem for, não esperava que ele voltasse vivo. A revelação atinge Arminda como um raio. Por um instante, ela se pergunta se a tragédia de 5 anos atrás foi uma armação. E se foi, quem se beneficiou com a morte de Rogério? Quem ganhou poder, dinheiro, acesso? Quem cresceu demais na fundação durante sua ausência? A pergunta muda tudo. E Arminda percebe que, goste ou não, a volta dele reabre investigações que ela pensou ter encerrado. O passado de Dona Josefa virá à tona como uma onda avassaladora, capaz de derrubar qualquer imagem construída ao longo dos anos. Aquela fachada de senhora bondosa, carinhosa, sempre pronta para aconselhar, consolar e defender quem precisasse, tudo começará a rachar diante da revelação de que, por trás do sorriso doce, existe uma mente calculista, meticulosa e movida por segredos capazes de destruir vidas inteiras. O público verá Josefa em situações do cotidiano, agindo como sempre, cuidando da casa, conversando com vizinhos, oferecendo apoio às pessoas em dificuldade. Mas, quando menos se esperar, pequenos detalhes começarão a denunciar que há algo muito errado escondido nos cantos silenciosos de sua história. Olhares que duram um pouco mais do que deveriam, lapsos de memória que não parecem tão inocentes, reações exageradas quando certos assuntos são tocados. É como se a idosa estivesse lutando, sozinha, contra fantasmas que insistem em voltar para assombrar cada passo seu. E esses fantasmas têm nome, rosto e uma origem sombria. Tudo começou décadas atrás, quando Josefa, tomada por um desejo quase obsessivo de ser mãe, tentou engravidar por todos os meios possíveis, naturais, médicos, espirituais. Nada funcionou. A frustração, que inicialmente parecia comum, transformou-se em angústia profunda, e da angústia nasceu um desespero silencioso, capaz de conduzi-la ao ponto mais perigoso de sua trajetória. Foi nesse estado emocional vulnerável que ela conheceu uma mulher misteriosa, que operava discretamente oferecendo soluções para quem pudesse pagar. A tal mulher, experiente em identificar fragilidades alheias, viu em Josefa não apenas uma cliente desesperada,
mas uma oportunidade de negócio inesgotável. Ofereceu-lhe uma criança, uma recém-nascida, que na época recebeu o nome de Arminda, em troca de uma quantia altíssima. Josefa, cega pelo desejo de ter um bebê nos braços, aceitou sem hesitar. Levou Arminda para casa, montou uma história convincente para todos ao redor e se tornou, aos olhos da comunidade, a mãe perfeita. Mas com o tempo, Josefa percebeu algo que mudaria tudo. O tráfico de crianças era muito mais lucrativo do que poderia imaginar. O favor recebido daquela mulher não era um caso isolado. Existia toda uma estrutura clandestina por trás. E ao perceber isso, Josefa não fugiu, mergulhou. Dominada por uma ambição recém-descoberta, ela começou a atuar como intermediária, depois como fornecedora, até finalmente tornar-se uma das peças centrais da rede. A idosa, que parecia frágil, articulava negociações, selecionava famílias, manipulava documentos e distribuía destinos como quem escolhe mercadorias. Com o tempo, construiu uma estrutura tão eficiente quanto cruel, onde bebês e mães eram reduzidos a transações. Enquanto isso, Arminda crescia acreditando ser filha legítima daquela mulher tão controladora quanto protetora. Tinha uma educação rígida, moldada para obedecer, para não questionar e para aprender que a família vinha sempre antes de tudo. Josefa nunca admitiu, mas temia que a jovem descobrisse a verdade. Não apenas sobre sua origem, mas sobre o império criminoso que sustentava as aparências da casa onde viviam. Apesar do medo, ela mantinha a Arminda por perto, controlando suas escolhas e opinando em cada passo da vida da filha. Quando Arminda conheceu Rogério, um rapaz encantador, admirado por todos e aparentemente de valores firmes, Josefa viu o relacionamento com maus olhos. Não por ciúme, mas por algo mais estratégico. Rogério era inteligente demais, curioso demais. Podia observar a sogra com olhos desconfiados e acabar descobrindo o que não devia. Mesmo assim, o namoro seguiu e culminou em casamento. Foi nesse novo capítulo da vida de Arminda que outro conflito emergiu. Ela não conseguia engravidar do marido. A frustração da filha despertou imediatamente o que havia de mais sombrio em Josefa. Ao ver que a história estava se repetindo diante de seus olhos, outra mulher sofrendo com a infertilidade, a idosa não pensou duas vezes. Recorreu ao mesmo método que usou décadas atrás. Ativou antigos contatos, moveu peças silenciosas no submundo e antes que Arminda pudesse perceber, um bebê apareceu como solução. Esse bebê era Raul. A chegada de Raul trouxe alívio para Arminda, amor instantâneo para Rogério e uma falsa sensação de redenção para Josefa, que via naquela criança uma nova chance de apagar seus pecados. Porém, o que ninguém imaginava é que essa adoção escondia uma história ainda mais profunda e muito mais perigosa. Raul não era uma criança qualquer. Raul tinha uma mãe. Uma mãe que, ao contrário do que Josefa fizera no passado, não entregou o filho por desespero, mas por coerção. Essa mãe era Samira, a chefe de cozinha da mansão. Uma mulher forte, trabalhadora, que havia perdido tudo depois de um acontecimento trágico que a deixou vulnerável e sem alternativas. Josefa, sempre atenta ao sofrimento alheio, aproximou-se, prometendo ajuda financeira, moradia e emprego estável. Mas tudo tinha um preço: o silêncio. Samira cedeu. Para garantir a própria sobrevivência, entregou o filho recém-nascido, acreditando que, ao menos, ele teria uma vida digna, ainda que longe de seus braços. Mas a convivência diária sempre foi um tormento silencioso. Trabalhar na casa onde o próprio filho crescia, chamar Arminda de senhora, servir Rogério à mesa, cozinhar pratos para Raul sem poder tocá-lo como mãe. Tudo isso corroía Samira por dentro. Ela observava cada sorriso do menino, cada tropeço, cada noite que ele acordava chorando, e seu coração apertava como se fosse esmagado por uma mão invisível. Ainda assim,
ela cumpria o acordo. Mantinha distância e engolia a dor. Mas essa obediência não duraria para sempre. Quando Raul fez seu primeiro aniversário, Samira reconheceu no olhar dele um traço que era exclusivamente seu. A maneira como arqueava a sobrancelha quando tentava entender algo. Esse simples gesto reacendeu nela algo que Josefa pensava ter enterrado: a maternidade. E com isso, todos os riscos que vinham junto. Josefa percebeu a mudança. Passou a vigiar Samira como um predador que fareja a ameaça. Reuniões secretas, telefonemas suspeitos, sussurros atrás das portas. Tudo indicava que a idosa estava preparando novos movimentos para garantir que a verdade continuasse enterrada. Enquanto isso, Arminda nada percebia. O casamento com Rogério atravessava turbulências silenciosas, agravadas pelo sentimento constante de inadequação. Ela lutava para ser a mãe perfeita, a esposa ideal, a filha exemplar. Mas sua mente constantemente voltava à mesma dúvida. Por que não conseguia engravidar? Por que o destino parecia querer repetir com ela o que aconteceu com Josefa? E é nesse ambiente carregado de mentiras, segredos, medos e pressões que a trama começará a explodir. Sinais sutis de que algo está errado surgirão no comportamento de Raul. Samira passará a enfrentar conflitos internos cada vez mais intensos. Rogério começará a reparar em contradições nos discursos de Josefa. E Arminda, aos poucos, será empurrada para uma descoberta que poderá destruir tudo o que ela acredita ser verdade. A engrenagem está girando. E quando ela travar, ninguém sairá ileso. Jorginho revela toda a verdade a Joelle, mas ela desconfia das reais intenções do pai. Jorginho ficará sob a mira da própria filha, e o reencontro tão aguardado entre os dois será tudo menos pacífico. O ex-chefão, carregando o peso de anos de decisões erradas, vai tentar recuperar um mínimo de dignidade diante da menina, mas Joely, madura demais para sua idade, não deixará que a emoção desvie seu julgamento. Ela ouvirá, absorverá, mas não cairá fácil no discurso de arrependimento que o pai acredita ser convincente. A novela abrirá um novo arco emocional quando Jorginho, depois de inúmeras tentativas frustradas, finalmente conseguir ter seu momento de conversa franca com a filha. Ele insistiu tanto, incomodou tanto, buscou tanto uma brecha que até Gerluce, endurecida por traumas antigos e pela proteção quase instintiva que tem pela menina, vai acabar cedendo. E quando Gerluce cede, ela o faz com uma mistura de medo e esperança, como quem solta a mão da filha à beira de um precipício emocional. Gerluce não apenas permite o encontro, ela mesma leva Joely até o local combinado, mas faz isso com o passo duro, como quem engole uma pedra. A tensão fica evidente desde o primeiro segundo. Gerluce estaciona o carro, respira fundo, olha a filha e diz com um sorriso que não chega a acalmar ninguém: "Seja forte, meu amor. Ele quer falar com você. Só ouvir, mais nada." Joelle, desconfiada, sem saber se está pronta, apenas acena. Ao deixar os dois sozinhos, Gerluce dá alguns passos para trás, mas fica de longe, observando, escondida atrás da porta entreaberta. O peso do passado pulsa nos olhos dela, enquanto Jorginho tenta encontrar forças para iniciar a conversa que evitaria se pudesse, a conversa que exige que ele, enfim, admita o inominável. E é assim que o capítulo se aprofunda na principal ferida dessa trama: a revelação do passado abusivo de Jorginho. O ex-chefão da chacrinha, agora tentando uma vida longe do crime, abre o coração e expõe o que fez, o que destruiu, o que marcou para sempre. Jorginho não suaviza os detalhes. Ele fala sobre a relação que impôs a Gerluce anos atrás. Fala com olhos marejados, a voz falhando, como se a cada frase arrancasse um pedaço da própria carne. O arrependimento parece genuíno, pelo menos para quem vê de fora. Mas Joelle não é quem vê de fora. Ela é filha de Gerluce. Ela cresceu ouvindo silêncios, vendo tremores,
percebendo sombras nos olhos da mãe sempre que o nome Jorginho surgia. E por isso, mesmo enquanto ele chora, Joeli mantém a postura firme, braços cruzados, olhar fixo e crítico. Ela deixa o pai falar até o fim, algo que, por si só, já é um ato de coragem. Mas quando chega a sua vez, o impacto é certeiro. A minha mãe tem razão, ela sempre teve. Você quer aparecer agora dizendo que se arrependeu, mas não muda o que você fez. Não muda quem você foi. Essas palavras caem sobre Jorginho como um golpe direto. Ele tenta argumentar, tenta dizer que está tentando fazer diferente, que está tentando reparar como pode, que sabe que nunca será suficiente. Mas a adolescente não se dobra. Ela não o insulta, não grita, não se descontrola. E isso machuca ainda mais. É uma decepção silenciosa, quase clínica, que desmonta qualquer esperança rápida de reconciliação. Jorginho, impotente, chora. Não com exagero, mas com um choro de homem quebrado, consciente de que a filha tem todo o direito de reagir como reagiu. Mesmo assim, as lágrimas dele não comovem Joeli. Ela apenas faz um aceno respeitoso, educado, quase frio, antes de se levantar para ir embora. Quando Joeli se afasta, Jorginho demora para conseguir respirar direito. Ele passa a mão no rosto, tenta recompor-se, mas a sensação de fracasso o devora. Pela primeira vez, ele percebe o tamanho da destruição que provocou. Não apenas em Gerluce, mas em uma geração inteira. Gerluce, ao ver a filha voltar, percebe de imediato que o encontro não foi leve. Joeli passa por ela sem dizer nada, e isso por si só já revela muito. Mas a conversa entre mãe e filha só acontece horas depois, quando a adolescente finalmente desaba no quarto, reconhecendo que, por mais que tentasse manter o distanciamento, ouvir o próprio pai admitindo toda a verdade mexeu fundo com ela. Joeli também terá um importante desabafo com Kellen. É com a amiga que ela se permite expor sua insegurança, seu medo, sua recusa em acreditar no arrependimento de Jorginho. Kellen, sempre mais emocional, sempre mais impulsiva, tenta dizer que talvez valha a pena dar uma chance ao ex-criminoso, mas Joeli não aceita essa possibilidade tão cedo. Ela explica, em detalhes, o que ouviu da mãe ao longo da vida. As noites em que Gerluce tremia, o jeito como ela evitava falar do passado. E então vem a frase que define toda a próxima fase da trama. Ele pode até estar arrependido, mas eu não acredito. Não ainda. Não depois de tudo. A tensão deixada pela conversa entre pai e filha continuará se espalhando como uma brasa escondida, discreta, mas pronta para incendiar qualquer novo gesto. Ao voltar para casa, Joeli ainda estará com o olhar perdido, sentindo a mistura amarga de ter ouvido a verdade e, ao mesmo tempo, não saber onde colocá-la dentro de si. A adolescente não consegue identificar se está com raiva, pena, repulsa ou apenas exausta. O encontro abriu feridas que ela sequer sabia que carregava. Gerluce perceberá esse estado frágil da filha e, mesmo cheia de suas próprias dores, se aproximará com cuidado, como quem tenta tocar vidro trincado sem deixá-lo estilhaçar. Ela perguntará se Joeli quer conversar, mas a jovem apenas balançará a cabeça pedindo silêncio. Esse pedido diz tudo. Ainda há um turbilhão dentro dela, mas não há palavras suficientes para traduzi-lo. Enquanto isso, Jorginho caminhará de um lado para o outro, remoendo cada palavra que disse e cada palavra que ouviu. Ele se sentirá menor que o próprio passado e, pela primeira vez, terá certeza de que a estrada da mudança é muito mais longa do que imaginava. Ele sempre soube que pedir perdão a Gerluce seria difícil, mas ganhar um espaço no coração da filha parece agora quase impossível. Mesmo assim, o ex-criminoso não desistirá. Ele enxuga o rosto, respira fundo e promete a si mesmo que não vai recuar. Quer provar, não com palavras, mas com ações. O que ele não sabe é que Joeli continuará observando, em silêncio, cada passo que ele der.
Nos dias seguintes, ela o verá à distância, ajudando moradores da chacrinha, carregando sacolas de idosos, aparecendo na porta da escola para deixar lanche para crianças carentes, conversando com voluntários da comunidade. Mas, para a adolescente, isso não basta. Ela comenta com Kellen que ainda não consegue confiar. É fácil fazer boas ações com todo mundo por perto. Quero ver quando ninguém estiver olhando. Essa frase será um divisor de águas. Porque, apesar de tudo, Joelle não consegue ignorar totalmente a presença do pai. Há algo nela que reconhece o sangue, mas não aceita o vínculo. Ela observa, julga, compara, sem perceber que está, aos poucos, criando uma espécie de vigilância emocional. O conflito interno cresce a cada capítulo. Gerluce, por sua vez, ficará dividida. Ao mesmo tempo em que teme que o ex-criminoso possa ferir Joelle de novo, ela observa um detalhe que a desconcerta. Jorginho realmente parece diferente. Não aquele diferente teatral, ensaiado, mas um diferente quebrado, cansado, que não esconde suas rachaduras. Isso mexe com ela. E isso irrita Joelle, que percebe a mãe hesitando nos próprios rancores. A conversa entre mãe e filha será inevitável. Em uma noite silenciosa, Joelle se senta ao lado de Gerluce e pergunta, com a franqueza que sempre foi sua marca: "Mãe, você ainda sente medo dele?" Gerluce respira fundo, engole a emoção e responde: "Sinto, mas sinto também que desta vez ele está tentando não ser o que foi." A resposta deixa Joelle ainda mais confusa, porque ela queria uma posição firme, grande, definitiva, e recebe uma verdade humana cheia de incertezas. Enquanto isso, Jorginho decide procurar apoio com quem menos esperava, Josefa. A matriarca, que conhece a história como ninguém, escuta o ex-chefão em silêncio e diz que arrependimento é apenas a porta de entrada, reconstrução é um corredor longo. Ela o aconselha a não pressionar Joelle, a não correr atrás da menina como quem exige atenção. Se você quer ser pai, comece sendo presença, não peso. Jorginho absorve as palavras como quem recebe uma bússola. Joaquim vai ultrapassar qualquer limite, surpreendendo até os cúmplices e deixando claro que, por trás da máscara, existe um homem disposto a tudo para ver o caos instalado. A invasão à mansão de Arminda, que deveria ser apenas uma encenação calculada para justificar a retirada da estátua e enganar a Dondoca, vira um espetáculo de violência real, inesperada, e que colocará Gerluce em uma situação que nem ela imaginava enfrentar. A casa estará em completo silêncio quando o grupo invade os corredores luxuosos da mansão. Joaquim, mascarado, respira pesado, como se estivesse anestesiado pela adrenalina. Seus passos ecoam pelas paredes e antes que qualquer um possa reagir, ele surge diante de Arminda. Sem hesitar, empurra a rival com força, derrubando-a de costas sobre o tapete caro da sala. O impacto faz um baque seco que ecoa pelo ambiente e Arminda grita, surpresa pela brutalidade que não parecia fazer parte do plano. Gerluce se desespera ao ver a cena. Ela tenta correr até Josefa, que está completamente paralisada de medo, mas Joaquim a intercepta. A fúria dele é tão intensa que nem parece encenação. E não é. Ele está tomado por um desejo sombrio de ver dor, de testar limites. E é nesse momento que ele desfere uma coronhada real na cabeça de Gerluce. O golpe é forte, rápido, certeiro, e ela cai de joelhos no chão com a vista turva, tentando entender se aquele ataque fazia parte da atuação ou se seu pai finalmente mostrou o monstro que sempre existiu ali. No chão, atordoada, Gerluce encara Joaquim com um ódio silencioso que queima como fogo. O olhar dela diz tudo. Ele passou de todos os limites. Mesmo sabendo que a invasão era uma farsa cuidadosamente construída para incriminar terceiros e tirar suspeitas de si, Gerluce nunca imaginou que Joaquim aproveitaria a situação para extravasar uma violência tão real. A coronhada não foi calculada, foi pessoal. Josefa, assustada,
tenta se levantar para ajudar a jovem, mas Joaquim vira o rosto lentamente para a velha e deixa escapar a frase que congela o ar da sala. "Tô a fim de ver sangue." Não é atuação, é ameaça. Viviane, tremendo, sussurra ao pé do ouvido de um dos comparsas que aquilo não estava combinado, que Joaquim não deveria machucar ninguém de verdade. Mas o veterano ignora tudo, completamente tomado pelo próprio impulso. Ele deseja que Arminda acredite no roubo, deseja que o plano funcione, mas também deseja sentir o poder de destruir, controlar, intimidar. E Gerluce percebe isso com uma clareza devastadora enquanto tenta se recompor. Arminda, caída, tenta implorar que parem, mas Joaquim pisa perto de sua mão com força, sem pegar, sem tocar, apenas pressionando o chão como um aviso cruel. Ele ri baixo, uma risada rouca, que faz Josefa apertar o peito e tentar chamar por ajuda, mesmo sabendo que ninguém a ouvirá. Gerluce, ainda zonza, tenta avisar com os olhos aos comparsas que aquilo estava fugindo de controle. Ela balbucia algo, mas a dor na cabeça a impede de articular. O sangue escorre leve, mas constante, marcando sua pele como prova da crueldade do próprio pai. O clima fica completamente diferente do planejado. Não é mais um teatro de roubo. É uma invasão real, com violência real, e com um líder que parece cada vez mais sedento por causar medo. Joaquim exige que Josefa entregue as chaves do cofre, e quando ela demora para responder, ele se inclina sobre ela de forma ameaçadora, deixando claro que não vai sair dali até conseguir o que quer, nem que precise usar mais força. Gerluce tenta se levantar, cambaleando, enquanto observa os aliados de Joaquim começarem a se questionar se devem conter o veterano ou seguir o plano original. O grupo se entreolha, preocupado, sabendo que um passo em falso pode destruir tudo. O roubo, o álibi, a farsa e até mesmo a vida de alguém. A jovem sente uma mistura de dor e revolta. Nunca imaginou que seu pai usaria aquele momento para machucá-la de verdade, para provar que ele é capaz de ir além do necessário. O choque toma conta dela quando percebe que, naquele instante, Joaquim não está pensando no plano. Ele está pensando apenas em satisfazer a própria fúria. Enquanto isso, Arminda, desesperada, tenta entender se Gerluce está envolvida no ataque ou se também é vítima. E essa dúvida começa a abrir brechas que podem se virar contra todos mais tarde. A tensão cresce, o descontrole aumenta, e cada segundo dentro daquela mansão se transforma em um fio prestes a arrebentar. A sequência da invasão de Joaquim à mansão toma um rumo ainda mais sombrio, e a tensão chega a níveis tão altos que até os comparsas dele começam a perceber que aquilo passou da linha. Joaquim, com a respiração pesada e o olhar tomado por um misto de adrenalina e crueldade, caminha em círculos como um predador que finalmente encontrou um território onde ninguém o controla. Cada passo dele faz Josefa recuar um pouco mais, tremendo dos pés à cabeça. Gerluce tenta se levantar novamente, mas o chão parece girar. A coronhada deixou seu corpo fraco, como se cada movimento puxasse sua força para baixo. Mesmo assim, ela insiste, apoia a mão ensanguentada no tapete caro da sala e ergue o rosto para encarar o pai. O ódio dela é evidente, queimando por trás da dor. O que Joaquim fez não fazia parte do plano, e ambos sabem disso. O veterano, porém, finge ignorar o olhar da filha. Talvez porque admitir a verdade significaria reconhecer que perdeu o controle. Josefa aproveita que Joaquim se vira para gritar com Viviane e tenta arrastar Gerluce para trás de um dos sofás, na esperança de protegê-la. Mas Joaquim percebe o movimento e rosna. "Ninguém sai do lugar. Quero ver todo mundo quietinho, ou piora para todo mundo." A ameaça silencia a sala por completo. Viviane, branca como papel, tenta acalmar a situação dizendo que já estão perto do cofre e que não é preciso exagerar. Mas Joaquim se aproxima dela com passos lentos, calculados, e escapa um sorriso de canto. Aquele sorriso que faz qualquer um perder o ar. "Exagerar é comigo mesmo.
Hoje eu quero que a cidade inteira saiba o que acontece quando mexem comigo. Arminda, ainda caída, tenta engolir o medo para entender o cenário. Ela observa Gerluce com atenção, buscando alguma pista que revele se a cuidadora também está envolvida no ataque. A cena da jovem ensanguentada, caída, parece real demais. Enquanto isso, os comparsas trocam olhares tensos. Eles sabiam que o plano pedia brutalidade controlada, mas nada daquilo incluía a agressão real a Gerluce ou ameaça direta à vida de Josefa. Um deles até dá um passo para frente, indeciso, como se estivesse pronto para intervir caso Joaquim vá longe demais. E ele vai. Joaquim ordena que Josefa abra o cofre imediatamente. A idosa, trêmula, mal consegue girar a chave. Cada segundo de hesitação deixa Joaquim mais impaciente. Ele aproxima o rosto dela e sibila. Se não abrir agora, vou mostrar para você o que é ter medo de verdade. Gerluce tenta falar, a voz falhando pela dor. Pai, chega! A palavra pai atinge Joaquim como uma faísca. Ele se vira bruscamente e aponta a arma para ela, sem disfarçar a fúria. Não me chama assim agora! Aqui eu sou outra coisa! Aqui eu mando! A sala inteira prende a respiração. Viviane aproveita a brecha e puxa Josefa para trás com todas as forças, tirando-a do alcance de Joaquim. A idosa tropeça, cai sentada no chão, mas está livre por alguns segundos preciosos. Arminda, ainda tonta, observa tudo com atenção redobrada. Ela vê o pânico real nos olhos de Gerluce e começa a acreditar que a jovem realmente não faz parte do ataque. Isso bagunça as cartas da narrativa que ela mesma estava montando em sua cabeça. E essa confusão pode mudar o rumo de toda a investigação posterior. Joaquim, percebendo que o controle escorre entre os dedos, dá um grito que estremece a sala. Ninguém vai estragar meu plano! Ele ergue a arma novamente, mas desta vez um dos comparsas ousa intervir. Coloca a mão no ombro de Joaquim e murmura que já conseguiram o que queriam, que é hora de sair dali. Joaquim encara o aliado com desprezo, mas percebe que insistir pode colocar tudo a perder, inclusive a própria liberdade. Com um último olhar cruel para Gerluce, ele recolhe a arma, respira fundo e ordena a retirada imediata. O grupo começa a se mover rapidamente, sem olhar para trás. Joaquim é o último a sair, olhando para Arminda com um brilho de promessa silenciosa, como se dissesse que aquilo tudo ainda não é suficiente. Quando a porta finalmente se fecha, a mansão fica em silêncio absoluto. Um silêncio pesado, quase sufocante, quebrado apenas pelo som fraco da respiração de Gerluce, ainda tentando entender como o próprio pai foi capaz de machucá-la daquela forma e até onde ele está disposto a ir daqui para frente,